Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos iniciar a última aula desse módulo de Páscoa. Hoje com um projeto mais religioso, né? Com o tema Santa Ceia. Aí nós temos a cruz, a Bíblia, cálice, pão, uvas roxas, né? Vou fazer uvas roxas. Aqui uma folhinha de uva. Tem uma mesa que é bom vocês colocarem, inclusive, sempre uma fita crepe aqui para não sujar, porque aí você pode pintar tranquilamente, né? Eu vou colocar a minha aqui. E o barrado eu poderia ter pedido para fazer um barrado de uvas roxas, que eu acho que ficaria muito mais bonito. Aqui tem um barrado rosa, tal, tá bonito, mas deixa eu ver aqui, ó, todo rosa. Mas eu acho que as uvas, né, vão ficar bem mais bonitinhas. Então, eu separei umas cores diferentes aqui pra gente. Eu sempre começo pelo fundo, né? Então eu separei o lilás seco, que parece que, se você não tiver, não tem problema, parece um rosa bebê. Ou se você preferir fazer uns tons com amarelo pele, escurecer com marrom, enfim, você pode alterar a cor do fundo também. Eu vou fazer mais para combinar com o meu barrado, tá? Então, pro fundo, lilás seco. Aí nós vamos sombrear com pitaia. Olha que cor linda, que é a mesma cor que eu vou usar nas uvas. Então, pitaia. E depois, aqui nesses cantinhos, por trás da Bíblia, por trás do pão, eu vou escurecer com violeta, né? Então, são cores bem diferentes. Eu acho que vai ficar bem bonito esse projeto com essas três cores pra gente fazer o fundo. Vai ficar mais alegre, né? Então, eu vou separar aqui o clareador, o pincel e já vamos começar. Vamos começar pelo fundo aqui com clareador, como sempre, né, gente? Sempre começo, na maioria das vezes, eu começo pelo esfumaçado. Então, passo o clareador, sai com movimento circular, ó, por etapas, porque senão ele vai secar, né? Então, umedece por partes. Não precisa fazer um fundo extenso, grande, é só realmente uma sombra por trás. Aí você vem com esse rosa seco. Vamos ver se é bonito. Olha, ele parece realmente com rosa bebê. É um tonzinho assim bem parecido. E vamos esfumaçar todo o projeto aqui com esse rosa seco aqui. Depois voltamos com pitaia para sombrear aqui por trás, tá? Então vamos lá? Tudo em volta. Olha que suave que ficou, né, gente? Bem delicado. Agora nós vamos começar a sombrear o fundo. Então, eu separei o pitaia. Aqui já está seco.
né? Pincel número 4. Você pega a tinta da tampinha, tira o excesso num paninho. Aí do seu lado, né? E vem aplicando o pitaia. Então eu só vou usar realmente nessas partes assim, os cantinhos, não aqui, por exemplo, né? Sempre nos cantinhos. Tudo com bastante delicadeza pra gente não estragar o fundo que nós já fizemos aqui. Ó, como está seco o rosa seco, então a tinta não avança, olha, ela fica realmente onde você aplicar. Se você vem aqui esfumaça, olha, ela fica aqui, ela não sai. Então não tem o perigo de vocês começarem a sombrear e invadir todo o fundo. Então vem só nos cantinhos, aperta bem o pincel, ó, para ficar mais escurinho, só os cantinhos. Quase não tenho tinta no pincel, viu, gente? Porque senão realmente vai ficar bem escuro, né? Ó, pega novamente mais tinta. Vem aqui no cantinho. Arruma direitinho, ó. E esfumaça. Se você observar que está aumentando muito, ficando muito escuro, é só voltar aqui com, ó, deixa eu pegar e mostrar para vocês, com rosa seco e matizar, misturar as duas cores. Sempre limpando o pincel no paninho e vai esfumaçando. Aí não fica parada, aquela mancha parada, ela fica diluída, ela fica esfumaçada. Tá? Toma bastante cuidado com as saídas. Começa aqui no cantinho. Esse pitaia, gente, ele lembra bastante o magenta, viu? Bem parecido. Talvez uma isca mais forte, mas no mesmo tom. Então, ó, chegando aqui, para você não avançar muito, você limpa o pincel no paninho, vem com o rosa seco ou rosa chá, né? Tanto faz. E aqui você já vai parando, porque senão realmente ele vai esticar, ele vai crescer. Aí enquanto eu vou fazer tudo aqui nos cantinhos, aí assim que secar, estiver bem sequinho, aí nós vamos com um pouquinho de violeta para acentuar mais essa sombra. Tudo sequinho, agora com violeta, eu tô com um pincel menor, ó, acho que é o 2, porque eu não quero muito escuro, eu não quero que avance sobre o pitaia. Então, você vem, limpa o pincel, pega a tinta, limpa o pincel no paninho, tira o excesso
E a sujeirinha, você vem aqui com movimento circular, você escurece. Então, ó, novamente, pega a tinta, tira o excesso, do mesmo jeito que nós fizemos até agora. Porque se você colocar muito violeta, não tirar o excesso, ele vai até lá em cima. Então, eu quero assim mais suavezinho, mas com profundidade, né? Porque senão dá a impressão que tá tudo voando, sem profundidade atrás. Aí você estica só um pouquinho, ó. Sujeirinha do pincel. E vamos fazer aqui nesse cantinho, né? Só nos cantinhos mesmo. Aqui eu não vou colocar não, gente. Eu vou deixar... Se colocar, tem que ser muito pouquinho. Bem delicadinho mesmo, né? Esticar para não ficar muito forte. E olha que eu adoro coisas vibrantes e tal, mas nesse caso aqui eu quero fazer diferente, né? Que vocês podem observar diversos fundos, né, esfumaçados que eu faço são fortes, mas sempre com os bebês para esfumaçar e os cantinhos com a outra cor para dar profundidade, mas esse esfumaçado eu faço sempre clarinho com as cores bebês, tá? Então eu vou terminar aqui e vamos em seguida vamos pintar aqui a mesa. No final da aula, gente, eu vou colocar aqui nesses cantinhos, olha, um galho de trigos aqui e outro saindo aqui por trás do pão. Acho que vai ficar bacana. Esse stencil é da coleção Páscoa também, tá, gente? Eu peguei lá da coleção, espero que vocês tenham. Se vocês não tiverem, não tem problema. Deixa assim, ou se quiser pôr uns galinhos, que nem fizemos nos coelhos, né? No último coelho, com o filhotinho lá, a coelha, pode colocar. Aqui em cima não, mas aqui, ou você coloca um galho de trigo aqui, ou folhinhas. Mas é importante para dar o acabamento aqui atrás, tá? Bem, aqui eu já coloquei a fita crepe desse lado. Vou fazer esse lado primeiro e depois o outro lado. Então, eu separei para a mesa o siena natural marrom e depois que estiver tudo sequinho, nós vamos pintar aqui embaixo para dar profundidade, né? Com rústico ou terra queimada. Então, primeiro passo, pincel número 8, nós vamos passar siena natural em toda a mesa, ó. Em toda a mesa aqui em cima, a parte de cima. A parte de baixo da mesa aqui, ó, pode colocar marrom direto, sem se preocupar com sombra, luz, é a parte de baixo da mesa. Então, a parte de cima é só aplicar o siena natural. Quando você terminar de passar em toda a mesa, metade, né? Até aqui. Aí você vem por baixo
da Bíblia e vai sombrear, tá? Mas primeiro precisamos aqui da base do Siena Natural. Não use mais clareador. Clareador é só pra gente trabalhar o esfumaçado. Aqui é tinta mesmo, tá? Então passa a Siena Natural tranquilamente, ó, preenche direitinho. E depois você volta com o marrom, esticando a sombra. Depois vamos acentuar a sombra com rústico, tá bom? Então vamos lá. Siena Natural em toda essa parte da mesa e marrom a parte de baixo. Acabei preenchendo do lado de cá também, ó. Do mesmo jeito, ó, do lado de cá, tá? Do mesmo jeito que eu preenchi desse lado aqui. E uma dica, gente, eu tava pintando aqui a beiradinha da mesa. Se você tiver medo, tremer na hora de fazer linhas retas assim, coloca a fita crepe tanto embaixo, ó, aqui embaixo você pinta a parte de cima, como você pode também inverter, colocar aqui para poder fazer a parte de baixo e fica retinho, mesmo aqui nessa beiradinha da mesa aqui atrás, ó, só colocar a fita crepe. Eu sempre uso, é um recurso assim que a gente tem e para fazer ficar retinho, né? Ficar bem certinho. Bom, então já está tudo seco. Eu vou virar um pouquinho aqui a tábua, gente, porque vocês sabem que eu sou canhota, né? Aí tudo tem que ser assim, ó, ao contrário. Ó que beleza que ficou aqui atrás, ó, limpinho, né? Porque eu coloquei a fita crepe, que é só passar com ferro que ela volta. O viés volta na posição certinha. E com rústico, nós vamos acentuar essa sombra marrom. Porque aqui tem marrom, né? Que nós passamos Siena Natural e marrom. Agora, com rústico, pincel número 6, número 8, nós vamos escurecer um pouquinho mais para dar profundidade. Mas não precisa passar em tudo, tá, gente? É mais na parte que apoia a Bíblia aqui, ó. Você dá uma esticadinha. Não deixa a tinta parada. Um pouquinho que você passa, já dá um toque assim mais profundo, né? Então, em tudo, tá, gente? Ó, vem aqui embaixo, arredonda certinho, aproveita para arrumar. Às vezes falta tinta. Ixi, gente, agora virei mesmo. Vou pintar de ponta cabeça. Ó, tudo aqui vocês podem escurecer. E sempre esticando um pouquinho a tinta para não ficar parada. Tá? Vem aqui embaixo das uvas, esses cantinhos, ó. Tá? E vai esticando. Depois, gente, lava o pincel e vamos fazer as luzes. Ah, sim, já ia esquecendo aqui de mostrar para vocês, ó. Essa parte de baixo da mesa, aqui abaixo, né? Tem que ser mais escura também, tem que dar profundidade.
Porque essa beiradinha aqui está por cima, não é verdade? Então, ó, o que está por baixo é sombras. Sempre acima luz e embaixo sombras. É só arrastar a tinta, ó, esticar e dar uma leve sombreadinha. Tá vendo como ela fica mais bonita? Fica mais escurinha, né? Pode dar umas manchinhas. Nada de deixar tinta parada. Ó, estica e esfumaça. Só pra ficar uma madeira mais escura. Tá? Do lado de cá também passa o rústico ou terra queimada, uma cor escura assim para dar profundidade. Bom, agora sim, lava o pincel, faz uma misturinha de siena natural com marfim. Ó, fica um siena mais claro, né? E vamos iluminar. Não tem problema, gente, que tudo tá sequinho. Às vezes você pensa, ai, tem que umedecer de novo para iluminar. Não, não precisa não. Do jeito que está aqui, ó, você vem na bordinha e estica a tinta mais clarinho um pouco. Então, nós vamos fazer nessa borda. Nossa, fica muito claro também, gente. Fica mais manchado, né? Então, faz uma tonalidade assim mais clara, mas não tanto. Como eu fiz aqui, ó. E fica mais natural a mesa, né? Então, nós vamos fazer nessa bordinha, na beiradinha aqui da mesa. Um pouco entre a madeira aqui. Fiz pouca mistura, gente, tem que fazer mais. Ó, umas luzes disfarçadas, tá? Não é branco, assim, um traço branco e parado. Ao mesmo tempo que você aplica a tinta, você estica. E se ficar manchado, volta com siena natural. Pra ficar, assim, uma luz natural mesmo, tá? Então, eu vou fazer toda essa beiradinha aqui, do lado de cá também. E aí, o seguinte passo, nós vamos fazer a cruz, que está por trás da Bíblia, por trás de tudo, né? Ela está por trás de tudo. Então, deixa eu terminar aqui, fazer mais misturinha e esticar mais a tinta aqui. E já começamos a cruz. Então, vamos lá, gente. Separei castanho claro, fica bem bonita, pra cruz, tá? Nós vamos fazer a cruz. E aqui dentro, ó, nessa parte, nós vamos passar o castanho claro. Aqui em volta, ó, nesse detalhe da cruz, vamos passar marrom. Depois, sombra com rústico, luzes com amarelo pele, pincel o mesmo, né? Eu tô com o mesmo, número 8. Procura preencher direitinho, cuidado
quando vocês estiverem passando o marrom aqui, para não borrar, não ficar torta a cruz, aí é o caso da fita crepe, né? Se você sentir que vai deixar a cruz torta, aí você coloca um pedacinho de fita crepe aqui atrás, ó, pra ficar retinha, como eu fiz aqui no meu barrado. Então aqui não tem segredo, gente, é só preenchimento do fundo com castanho claro. E aqui atrás, aqui nesse detalhe, ó, eu vou mudar de pincel, inclusive, vou pegar um número 4 para ficar certinho. Aí tudo marrom aqui, ó, esses detalhes. Aí voltamos com as sombras e as luzes. Eu passei, gente, 2 demãos do marrom aqui, porque tava ficando um pouco transparente. Aí eu voltei e passei mais uma demão. Observe aí o de vocês também, se tiver ficando assim meio transparente, pode passar outra demão, tá? E aqui, olha, por trás das folhas, ó, por trás do cálice e aqui por trás da Bíblia, eu dei uma suave escurecida, sombreadinha de marrom, porque as folhas estão por cima da cruz, então pegou sombra por trás. Aqui também, aqui o cálice, ele está por cima também da cruz, então eu coloquei um pouquinho de marrom. Depois que estiver tudo sequinho, aí você vem aqui e aplica o marrom. Com rústico, gente, agora tá tudo seco. Com rústico, vem com o pincel número 4 e aqui nesses detalhes da cruz, ó, estica um pouquinho do rústico para dar profundidade, né? Vai com carinho. Só que agora é mais fácil porque o fundo já está preenchido. Então o rústico vem mais lisinho, né? Fica mais lisinho o fundo para aplicar o rústico. E não cair na bobagem de sujar dentro da cruz. Tá? Então, em todos os detalhes, ó, pode dar uma escurecidinha que fica bem bacana. Aí, depois que você sombreou com o rústico, deixa eu lavar o pincel. Aí nós vamos iluminar. Deixa eu ver se o... Deixa eu dar uma misturadinha aqui do castanho claro com amarelo pele. E aqui em volta, nós vamos iluminar. Se você vier com pele direto, vai ficar uma mancha. Vai ficar uma mancha esbranquecida assim, sabe? Meio que artificial. Então, dá uma misturada com o castanho claro, que você consegue um tom mais claro e suave. Ó, já fiz aqui mais, ó. E vem iluminando. É um simples detalhe, mas que dá vida, né? A luz, sombra.
São técnicas que a gente não pode jamais esquecer. Fica bem discreto, ó. Descarrega a tinta nos cantinhos, assim. E daqui você estica a luz. Tá bom? Então não vamos fazer luz com branco, vamos com amarelo pele e castanho claro. E pode virar a tábua do jeito que vocês quiserem, gente, para poder ter apoio. Fiquem à vontade aí. Tá? Então eu vou dar um toque aqui com rústico, na parte onde nós passamos o marrom. E depois um pouquinho dessa misturinha que eu acabei de fazer aqui para iluminar. Aqui, nesse suporte, apoio aqui para Bíblia, é de madeira. Então, eu pintei da mesma cor que nós pintamos aqui a cruz, né? Castanho claro, marrom, rústico e um pouquinho de pele para iluminar. Bom, agora nós vamos pintar a Bíblia. Separei marfim. Por que a Bíblia? Porque ela está por trás da uva, por trás do cálice, né? Então, nós vamos pintar a Bíblia, depois, na sequência, o pão, né? E aos poucos a gente vai pintando o nosso projeto. Então, separei marfim, siena natural, marrom e branco. Já entra um sépia. Então, com o pincel número 4, nós vamos preencher toda a Bíblia com marfim. Pode ir com tranquilidade, ó. Pode preencher todo, inclusive aqui nas páginas, pode preencher também. Aí já voltamos com as sombras e as luzes. Então, por enquanto, só marfim, tá, gente? Tá bem úmido ainda. Nós vamos começar a sombrear. Siena natural, você coloca aqui por trás das uvas e vai esticando a tinta. Para não ficar assim muito forte, aí você vai ajudando com o marfim. Então, aí fica mais escurinho aqui atrás, né? E aqui mais clarinho. Às vezes nem tinta eu coloco, gente. A própria sujeirinha aqui, ó. O excesso de tinta, a gente vai trabalhando.
Então, tudo aqui em volta, ó, por trás das uvas, pode sombrear. Vem com marfim e esfumaça. Aqui por trás, ó, porque a Bíblia ela continua aqui atrás. Só que é mais escuro porque as uvas estão por cima, né? Aqui também, ó, tem um pedacinho. Aqui também tem outro, né? Que tá por trás, então pega ainda a sombra ali. Aqui no centro da Bíblia, ó. E depois nós vamos escrever aqui um versículo, tá? Vai ficar bem bonita. Então, ó, passou, vem com marfim e esfumaça. Ó, bem de leve. Se escureceu muito, volta com marfim. Para ficar tudo assim bem delicado. E do lado de cá, a mesma coisa, ó. Aqui nós vamos escurecer com cena natural. As duas pontas aqui e aqui também. E aqui também, ó. Os cantinhos. E estica a tinta. Aí nós vamos aguardar um pouquinho a secagem e vamos marcar aqui atrás. Deixa eu ver se já dá, gente. De repente tá secando tudo tão rápido, né? Que dá tempo da gente sombrear, fazer os acabamentos, né? Ó, puxa um pouquinho aqui também. Tirar essa marca do carbono aqui, ó. E com o marrom, bem pouquinho no pincel, nós vamos escurecer, dando a impressão aqui de várias páginas. Vai, estica um pouquinho a tinta aqui assim, ó. Não precisa fazer com zerinho não, viu, gente? Que é pra deixar assim, mais grossinho mesmo. E aqui em cima também.
Ainda está um pouco úmido, tá vendo? Que não pega. A gente tem que aguardar um pouquinho realmente a secagem. Onde mais? Aqui também. Também tá muito úmido, tenho que esperar um pouquinho para dar uma puxadinha aqui, né? Aqui atrás. E agora que já está seca, o fundo bem sequinho, nós vamos iluminar. Vem aqui na bordinha. E define melhor aqui, né? A borda das folhas. Não deixa parada a tinta, esfumaça. O mesmo você vai fazer aqui, sem invadir a área que nós sombreamos, né? Traz um pouco de luz. Aqui também, ó, né? Aqui acima. Tudo pouquinha tinta, tá, gente? Olha, quase nem levo tinta. É uma luz seca mesmo. Úmido sobre seco, né? Nosso pincel tá úmido e o fundo tá sequinho. Aqui nas bordas, ó. Arruma direitinho. E aí, nós vamos aguardar a secagem, gente, do branco aqui. E vamos escrever. Eu, por exemplo, gente, eu vou escrever com carbono. Ó, aqui meu risco. Minha letra não é bonita. Se a sua letra for bonita, então você pode até tentar escrever o versículo aqui direto na Bíblia. Eu vou fazer assim, gente, ó. Eu vou colocar aqui. Arruma direitinho, né? O risco. E com carbono, o lado brilhante para baixo e o lado fosco para cima. E vou reforçar essas letras bem direitinho. Aí sim, saindo aqui as letras bonitinhas, né? Aí dá para contornar com o preto e um pincel zerinho bem fininho. O meu é ótimo, gente, ó. É bem fininho, é da minha coleção. Tem meu nome aqui. Ele é bem fininho e dá para escrever legal, tá? Agora, se de repente você tem a letra boa, que não é o meu caso, minha letra não é bonita, então, se você tiver a letra boa, aí você escreve direto, tá bom? Então eu vou dar um pouco mais de luzes aqui com branco. Vou esperar a secagem e transferir o versículo, né, para a Bíblia. E depois contornar com preto. Aí já fica tudo prontinho. Olha só que bonitinho ficou, gente, com carbono. Só toma cuidado
que o carbono ele pode manchar. O meu deu uma leve manchadinha aqui, mas eu já passei um branco e saiu, porque a gente aperta a mão, né? E acaba o carbono estragando, mas vai com carinho que fica muito bom. Lava o pincel no álcool gel para ele ficar bem limpinho. Aquarela a tinta com a nossa misturinha de diluente aquarela silk. Põe umas gotinhas para ficar bem suave a tinta. E vamos contornar, gente. Não tem mais o que fazer. Contornar com preto. E depois pode também contornar a Bíblia com cena natural. Pra ficar bem certinho, né? Que nem aqui em volta, ó. Pode passar um cena natural bem discreto. E aqui eu vou com carinho, gente, bem devagar. Eu sou lenta para fazer contornos, para usar o zerinho. Eu não tenho pressa e vocês também não tenham. Vamos fazer bem devagar, com calma, para ficar bem bonitinho. E na sequência eu vou separar as tintas do pão. Vamos pintar o pão. Depois o cálice, né, que tá por baixo aqui das uvas, as uvas e a folha, tá bom? Então deixa eu contornar aqui bem devagar. Separei pro pão marfim, tijolo. Olha que tinta diferente, gente. Lembra um pouco telha, mas mais claro. Amarelo pele e marrom. E falta o branco também, que eu não abri. Então, nós vamos fazer assim. A parte do miolo aqui, nós vamos passar marfim com sombra do tijolo ou castanho claro, gente, fica bom também, né? Depende aí do seu pão. Não, eu adoro pão, gente. E cai na minha página do Face muitas receitas de como fazer pães, né? E eu fico só olhando. Tem pães que são mais escuros, depende do tempo que deixa no forno, né? Outros são mais branquinhos. Então, o nosso nós vamos fazer com a mistura de telha e amarelo pele. Depois vamos sombrear com marrom. Bom, aqui é só preencher, tá, gente? Não tem mistério. É só... Vem com o pincel número 6. Aqui o pão, ele está por trás do cálice, né? Então, já eu vou sombrear aqui, essa parte, ó. Né? Pra dar a impressão que ele está por trás. Pronto, todo preenchido. Aí aqui, por trás das uvas, vamos sombrear com esse tijolo,
cuidado que ele é forte. Então, para não ficar uma sombra muito marcada, sempre volta com a cor de baixo. Então, no caso aqui, o marfim, né? O marfim ajuda a deixar uma sombra mais suave. Então, aqui por trás, tudo, você tem que... Ó como já ficou suavezinho, né? Ó, passou o tijolo. Aí esfumaça com o marfim. Gostei dessa cor, gente. Eu acho que ficou interessante aqui. Olha aqui também, só que cuidado, né? Vai com o marfim também, junto com o tijolo, pra ficar mais delicadinho, né? Mais suave. E a casca, gente, do pão, vamos fazer com amarelo pele, um pouquinho do tijolo também. Depois a gente ilumina, deixa secar um pouquinho. E aqui vamos passar uma isca de branco, tá? O pão, ó, amarelo pele. Com sombra do tijolo. Aí eu vou passar um pouquinho de marrom aqui atrás, né? Mais douradinho. E também porque as uvas estão por cima, não é verdade? O pão tá por trás, então ele pega a sombra aqui atrás, ó. Quando a tinta tá um pouco grossa, o que acontece? Não penetra no tecido. Então, às vezes a gente fica passando o pincel, né? E não entra a tinta na trama do tecido, porque a tinta está muito grossa. Então, eu coloquei aqui umas gotinhas da misturinha para poder ficar mais líquida. Aí sim, ó, cobre todo o pano. Então, terminando aqui, preenche tudo direitinho, né?
Pronto. Aí com tijolo. Tem umas marquinhas aqui. Que normalmente a gente faz com a faca, né? Pra deixar a casca decorada. Então, vamos decorar a casca. E puxando aqui, ó. Sempre que você pegar a tinta, tira o excesso no paninho. Para vir menos, né? Vou colocar só uma sombra. E aqui por trás, ó. Pode sombrear. E com marrom, tira o excesso. Vamos acentuar aqui atrás. Depois a gente arruma direitinho, ó, as uvas, né? Então, escurece um pouquinho mais aqui por trás, ó. Um pouquinho do amarelo pele. E aqui também, ó, sujeirinha do pincel, o marrom, e dá uma escurecidinha. Ficou um pão bem clarinho, né? Esse não queimou, não. Não passou do ponto. Aí, com marfim ou branco, vamos iluminar. É bem fácil, não é difícil de fazer, não, viu? São cores claras, então facilita bastante o preenchimento e o acabamento. Deixa eu pegar o branco para iluminar também o miolo.
aqui, você pode dar uma manchadinha com branco, para o miolo ficar mais claro, né? Só umas manchinhas, ó. O branco fica mais bonito, tá, gente? Pra fazer as luzes aqui. E aqui no meio também, ó. Vocês sabem o que é a maquiagem, gente? Na pintura? A maquiagem é assim. Depois que estiver todo sequinho, né? O pão, no caso... Opa! Pincel sujo. Tiver todo sequinho, fundo, sombras, luzes. Tem que espalhar, gente. Fundo, sombras, luzes, você aguarda a secagem e depois você volta realçando mais as sombras e as luzes. Isso é a maquiagem, né? Então eu uso muito esse recurso para fazer o acabamento. Então, do jeito que está, eu ainda não considero que tá prontinho, já tá bom, né? Não, não está não, gente. Ele, quando secar a tinta aqui, a gente consegue um realce, né? Uma luz mais bonita. Então, vamos aguardar, já já passamos um pouco mais de marfim ou branco. Aqui em volta também, deixa eu passar para cobrir a marca do carbono. E esfumaça, ó. Passa e dá uma esfumaçada. Agora nós vamos pintar o cálice. Separei amarelo ouro, siena natural, telha, né? Ele é mais escuro que o tijolo. Telha. Depois eu vou usar para o acabamento sépia, branco, amarelo limão. Mas vamos primeiro passar um fundo em todo o cálice com amarelo ouro, tá? Pincel número 6. Tranquilo, tá, gente? É só preenchimento mesmo do fundo. Agora, com siena natural e o caramelo, nós vamos... Aqui por baixo também, gente. Nós vamos sombrear por baixo das uvas, né? Porque as uvas estão por cima do cálice. Vem com amarelo ouro para matizar as cores, ó. E vamos fazer aqui dentro, ó. Também é mais escuro.
Aqui luz, aí aqui nas bordinhas, aqui também, nós vamos dar uma sombra, fazer uma sombra por baixo desse detalhe do cálice. Pode sombrear e as laterais esfumaçar. Nós vamos fazer isso em todo o cálice. Aqui, ó, por baixo. Aí depois, quando estiver sequinha essa parte do siena natural, da sombra siena natural, aí nós vamos voltar com o caramelo. Agora tá molhado, tá úmido, não vai pegar. Tem que estar sequinho aqui a parte do siena natural. Aí nós vamos dar um toque, né? Uma tonalizada assim com o caramelo, pra gente fazer o dourado. Quais são as cores que a gente usa para fazer um vaso, um jarro, um cálice dourado? Sempre fundo amarelo ouro, sombra com siena natural e caramelo. Depois vamos escurecer um pouquinho com sépia e iluminar com branco. Então, esse é o passo a passo de um jarro, do que for que vocês quiserem pintar, não só um cálice dourado, né? O bronze já é outra cor, aí entra cerâmica, tal. Mas pro dourado, essas cores aqui estão ótimas. Ó, aqui por baixo, e sempre que você aplicar a tinta, você vem com o amarelo ouro, misturando um pouquinho. Aí não fica aquela marca parada, né? Ó, vem nas bordas, nas laterais, escurece também, em todo o cálice, ó. Nas laterais aqui. Ele está por cima do pão, então eu vou iluminar essa parte aqui. Deixa por enquanto desse jeito. Agora que já está sequinho o siena natural, né? Sempre dá, quando você está preenchendo aqui o fundo, sombreando, dá uma leve puxadinha pro centro, de fora para dentro, tá? E com o caramelo, nós vamos dar um tom mais escuro, né? Mas não passa por cima do siena natural, você vem só um pouquinho. Que vai dar um efeito muito bom, gente. Aqui atrás. E em todos
os detalhes onde eu passei o Siena Natural, nós vamos ver com o telha ou o caramelo, tá, gente? Porque o caramelo é super parecido. Então, de repente, você não tem aí o telha, pode usar o caramelo. Nossa, gente, eu nem li para vocês o que eu escrevi aqui na Bíblia, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Guarda-me, ó Deus, porque em ti, com certeza que é um C de confio, né? Mas a uva tá por cima. Eu esqueci. Bom, gente, então agora nós vamos escurecer mais com sépia. Tô com o pincel número 4 nos cantinhos e puxando para dentro. Então vem aqui, ó, escurece, que dá uma impressão de ouro velho mesmo. Aqui atrás. Pode passar 2 demãos para ficar mais escurinho. Em todos espaços onde nós colocamos o telha, nós vamos escurecer mais com sépia. Então nós vamos fazer essas sombras em todos os cantinhos. Puxando para dar profundidade, ó. E com o telha que nós acabamos de passar, pode dar um acabamento, né? Uma finalização do sépia. Então, além de passar o sépia nos cantinhos, dá uma esticadinha com telha, né? Para dar o acabamento aqui na emenda de cores. E aqui aguarda a secagem e passa novamente o sépia, porque agora tá úmido, né? Aí não pega. Aí, gente, vocês vão fazer isso em toda a taça aqui, todo o cálice. Aqui também, ó. A princípio parece assim muito escuro, mas vai ficar muito bom. Vem com sépia aqui por trás, escurece, não deixa parado.
em todos os detalhes aqui, pode passar. E vai indo até aqui embaixo, ó. Escurece. Por baixo. Aí eu vou aguardar um pouquinho a secagem para reforçar o sépia e já vamos entrar com as luzes. Deixa eu explicar para vocês um segredinho aqui. Conforme você vai puxando o telha, né, para fazer esse acabamento, e aqui tem que passar o sépia pela segunda vez, escurecendo mais. Nessa mistura aqui no centro, quando você vier com o telha, vem com um pouquinho do amarelo para as cores se misturarem. Olha, por isso que fica esse acabamento mais suave aqui, justamente pela emenda do amarelo ouro. Quando tudo está úmido, aí fica mais fácil, porque uma cor matiza na outra. Bom, tá tudo seco. Agora nós vamos fazer uma misturinha aqui, ó, de amarelo ouro com branco. Aqui exatamente no centro do cálice. Vai devagar, não adianta colocar muita tinta, porque vai ficar só a tinta parada aqui no meio. Então você vai, a princípio, com pouquinha tinta, esticando, ó, devagarzinho, com a misturinha do amarelo ouro com branco, que aí fica mais suave, né? Se você vier com branco direto, vai ficar muito forte, vai perder esse dourado, esse efeito dourado aqui. Ó, pega mais um pouquinho. Vem aqui no centro e vai esticando com carinho. Cuidado. E aos pouquinhos a gente vai chegando no efeito ouro, né? Aquele ouro português. Ele é meio avermelhado, inclusive, né? Se você quiser um ouro mais claro, é só não colocar o telha. Vem só com cena natural e sépia. Vai esticando. E aí, depois que tiver mais seco aqui, aí você vem com um branco definitivo nessa parte do meio aqui, ó, que é onde a luz tá pegando mais, né? Bem aqui no meio.
Você pode deixar assim, como eu estou fazendo, com branco, ou ainda por cima desse branco colocar um pouquinho do amarelo limão fluorescente. Aí fica um ouro mais claro, né? Vamos ver como vai ficar. Dependendo como ficar aqui, eu vou ver se eu coloco o amarelo limão fluorescente ou não. Ó, vai esticando devagarzinho, vai puxando. Para uma cor penetrar na outra, não ficar parado, né, gente? Porque é esquisito deixar tudo as tintas quadradas, sem movimento. Aqui, tá entrando, uma cor está entrando na outra. E aqui embaixo a mesma coisa, nós vamos primeiro com a misturinha do branco e o amarelo ouro, dar um fundo de luz, né? Aqui eu vou mudar o pincel, vou pegar um número 2, porque esse número 6 aqui é muito grandão. Ó, esse pedacinho aqui tá por cima do pão. Então aí você joga a misturinha do amarelo ouro com branco e esfumaça para não ficar parado. Vocês estão me entendendo aí direitinho? Ó, tudo aqui desse lado nós vamos iluminar. Desse lado, aí já estica. Estica a tinta para fazer o acabamento. Então eu vou colocar mais a luz para esse lado, né? E pro centro. E desse lado mais escuro. Eu vou refazer aqui, viu, gente? Tá feio ainda. Tá transparente. Não pode ficar transparente. A gente tem que dar um jeito de passar 2 até 3 demãos do sépia para ficar bem fechadinho. Ó, aqui tem luz por cima. Aqui embaixo também, ó. E aqui eu vou voltar com sépia para dar mais profundidade. Agora nós vamos pintar as uvas, mas só uma dica aqui para vocês. Com o pincel zerinho, eu contornei suavemente, aquarelei, né, o sépia para ficar bem fininho e contornei aqui em volta, né? E por último, uma luz definitiva, sem espalhar, só aqui no meio com branco, ó, né? Bom, então agora sim, vamos para
vamos para as uvas. Eu separei azul marinho, violeta e o pitaia, que foi aquela cor que nós sombreamos aqui o fundo, lembra? Logo no início. Então, nós vamos fazer assim, ó. Começa sempre a preencher a uva, a primeira uva do cacho, né? Então, essa aqui é a primeira, segunda e vai indo até lá em cima. Primeiro você coloca um pouquinho de azul marinho para dar profundidade por trás de cada uva. Ó. E completa. Não precisa lavar o pincel, é só preencher, porque aí uma cor mistura na outra e fica um tom bem bonito, bem escurinho, ó, né? Que eu ia falar para vocês. Assim, o acabamento nós vamos fazer depois que ela estiver, todas estiverem sequíssimas. Ó, fez esse tom aqui atrás, aí fecha a bolinha, a uva, com pitaia. Procura deixar as uvas redondinhas, certinhas, né? Porque de repente a gente preenche uma redonda e depois outra tipo uva Itália comprida, né? Então não fica legal. Eu acho que tem que, se você pega um tipo de uva, você tem que fazer o cacho igual, né? A não ser que seja outro cacho com outras cores e tal. Então vamos lá. É fácil, é só escurecer aqui com azul marinho, completar com violeta, arredondar certinho, deixar ela na posição só para a gente voltar com acabamento. E nas bordas, matizando, ó, misturando com o violeta, você aplica o pitaia. Ó, uma cor tem que misturar na outra. Não deixa aparecer o fundo do tecido, deixa bem fechadinho, tá? Então vamos lá preencher todas, gente, inclusive essas aqui de cima, do mesmo jeitinho, por trás azul marinho, completa aqui com violeta e nas bordas com pitaia. Todas preenchidas, né? Eu retoquei o fundo acrescentando um pouco mais de azul marinho por trás para definir mais a sombra e as uvas, né? E o pitaia, ele é uma cor, ele é mais ou menos igual ao magenta, gente. O magenta não é transparente, o pitaia também é. Então, eu voltei aqui e retoquei um pouquinho só do pitaia para poder preencher os furinhos do tecido e não ficar transparente. Agora elas estão secas, prontinhas para fazer o acabamento. Então, eu fiz aqui, ó, uma misturinha do pitaia com rosa seco, né? Então ficou um pitaia mais claro. E nós vamos formar as uvas. Ó, tá escuro, deixa eu pôr mais. Vamos formar todas as uvas, as bolinhas, com essa mistura. Só que você não precisa arredondar tudo em volta, chegar aqui e fazer isso, ó.
A gente vê muito uvas feitas assim, só um contorno. Não, você tem que trabalhar cada uvinha. Jogou a tinta, vem e suavemente você esfumaça, né? Então a bolinha não vai ficar só um contorno. Para isso nós colocamos a sombra por trás de todas, ó. Todas têm sombras. E agora nós vamos com um tom mais próximo do pitaia, né? Que é a misturinha do rosa seco com pitaia, fica bom. E depois vamos fazer um fundo de luz branca e a luz definitiva com branco. Então não é só fazer bolinha, né? A gente tem que trabalhar cada bolinha, tá bom? Então vamos lá. Joga a tinta para as bordas. Pincel número 4 é ideal, viu? Ele pega direitinho a forma arredondada da uva. Já faz uma misturinha grande aqui para alcançar todas. Ó, essa já ficou mais clara, né? Mas não tem problema. Você vem e em X você entra um pouquinho na uva. É um trabalho delicado, mas fica muito bom, gente. Porque nós temos que pensar nas sombras e luzes. Quando eu aprendi a pintar uvas, há um bom tempo atrás, minha professora falou assim, ó, você dá um fundão escuro, começa por aí, sem definição, um borrão, e depois vem com branco fazendo uma bola branca em volta, assim. Dessa maneira, gente, nós não vamos definir sombra e luzes. Fica uma pintura... Eu nem sei explicar, gente, eu nem sei explicar, mas eu aprendi assim. Então, com o tempo, a gente vai observando, olhando até a uva natural, né? Que, aliás, tem cores maravilhosas, né? Eu tô usando essas cores mais para fins decorativos, né? Mas você pode usar púrpura, vinho, fica assim, muito bom. Então, nós vamos fazer em todas essa luz, né? Esse acabamento. E aí, quando vocês terminarem todas, aí nós vamos voltar aqui, acentuando um pouco mais de luz com branco, e vamos fazer uma luz definitiva também, para dar mais movimento, mais alegria nelas. Agora, gente, novamente seco, tá? Nós vamos fazer um fundo de luz só com sujeirinha do branco. Não precisa ser na borda, pode ser mais pra dentro, ó. Pra gente dar vida, né? Um pouco mais de luz. Leva a tinta só no cantinho do pincel
E com um movimento assim bem leve, suave, tira o excesso. Sempre que você pegar tinta, tira o excesso e com movimento circular faz um fundo de luz em todas, tá, gente? E depois, com um pincel zerinho, uma luz definitiva. Pode ser com o cabo do pincel também, mas eu acho que fica mais delicada dessa forma, né? Em todas elas, nós vamos fazer essa luzinha. Então, eu vou seguir aqui. Nesse momento, gente, é hora de verificar se tá tudo em ordem, né? Se estão arredondadas, se falta mais sombra, o que tá faltando, né? Eu vou terminar então aqui essas luzinhas e vamos pra folha, porque já estamos no fim desse vídeo, né? Vamos fazer a folha e colocar o stencil aqui de trigo. Nós vamos preencher a folha com verde pistache, sombra de verde oliva, luzes com branco. Se quiser uma folha queimada, é só colocar um pouquinho de siena natural. Sabe por que eu não vou colocar? Porque já tem muita informação aqui em volta de marrom, né? Com marrom. Aí a folha vai ficar meio que apagada. Então, o verde pistache ou verde kiwi, um verde clarinho aí, verde folha, né? Então, você vai preencher todas as folhas aqui, porque a impressão que dá a folha de uva que são diversas folhas numa mesma, né? Formando uma mesma, uma folha só. Então, pode preencher tudo aqui. E depois vamos usar o verde oliva para escurecer, né? Então, vamos primeiro preencher. Com o verde oliva, você pode fazer as nervuras com o mesmo pincel, não precisa de zerinho não, pincel fininho, porque ela fica assim até mais grossinha, ó. E de um lado, e aqui também, ó, eu vou retocar, porque tá muito úmido, mas aqui tem que escurecer, porque está por baixo, por dentro, aliás, do cálice. E de um lado, gente, nós vamos, só que tá muito úmido. Eu vou ter que esperar aqui secar um pouquinho. E deste lado aqui, de todas as folhinhas, nós vamos escurecer de dentro para fora. Só que agora não pega, né, gente? Porque tá tudo úmido, então fica um verde clarinho, né? Mas todas do mesmo lado, nós vamos sombrear. Deixa guardar a secagem. E do outro lado, nós vamos iluminar de dentro para fora também. Exatamente como nós fizemos do outro lado.
em todas as folhinhas, pontas de folhas, né? Que é uma folha só aqui. Então vem aqui e ilumina. Depois, com branco, nós vamos iluminar as laterais de fora para dentro. Ela fica mais alegre, né? E desse outro lado, pode ir com verde oliva, só para dar uma... pra fazer um acabamento. De fora para dentro. É bem simples, gente. Usei cores assim, bem clarinhas. Então, vocês não vão ter dificuldade. Depois, quando ela estiver prontinha, aí você vem com um pincel zerinho e faz umas nervuras. Deixa a tinta bem aquarelada pra gente conseguir em toda a folha, de um lado e do outro lado. Pode até, se quiser, contornar algumas partes para destacar mais, pode contornar também. E aqui, ó, tem um galinho, você pode fazer com zerinho e o sépia, tá? Então, deixa eu terminar essa folha aqui, que é rapidinho, e já vamos colocar o stencil e finalizar a nossa aula. Agora o trigo é só encaixar, né? Acho que tortinho assim fica bom. Cena natural, tira o excesso e com pincel pituar eu vou dar 2 demãos aqui, intercalando a secagem para ele ficar mais escuro, tá? Ó, como ele tá clarinho, né? Aí é só secar com o secador e passar outra demão. Eu vou colocar do lado de cá, aqui, ó, também, que eu acho que vai ficar bem gracioso. Pronto, gente. Aqui no raminho de trigo, eu sombreei nos cantinhos com o sépia e depois um pouquinho de marfim aqui, ó, né? Mas é bem simples, gente, bem simples. E se vocês não tiverem o trigo, como eu falei, coloca umas folhagens, o que você tiver em casa, tá bom? Chegamos ao final, demorou um pouquinho, né? Mas está finalizado nosso trabalhinho aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E que vocês pintem bastante. Tem muitas alunas que me pedem esse motivo para fazer para a igreja, né? Uva, pão, Bíblia, cruz, tal. Então aí tem um bom motivo para vocês colocarem caminhos de mesa, toalhas para o púlpito ou altar da igreja, né? Vai ficar muito bonito. Vou deixar vocês fechar esse módulo com a Santa Ceia, né? Desejo
a todas uma feliz e abençoada Páscoa. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.